A paz do Senhor Jesus, amém? A todos os irmãos do curso de Teologia Maranata e também do curso de Teologia Visão de Águia, amém? Nós estamos aqui, meu irmão, trabalhando um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel, amém? Hoje é a nossa quarta aula. Já falamos ali do rei Ciro, do rei Artaxerxes, já falamos ali de Jesus, amém? Hoje, nessa quarta aula, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a ressurreição, a ressurreição das 70 semanas de Daniel, escatologia. Escatologia é a matéria do fim dos tempos, da revelação, não é? Apocalipse, meu irmão, é o único livro da Bíblia que Deus manda nós lermos, relermos e guardar no nosso coração, que é ela que vai nos salvar. Então, de todos os 66 livros da Bíblia, o livro de Apocalipse é o único livro que Deus manda nós lermos. Ler e reler. Ler e reler várias vezes e guardar dentro dos nossos corações, amém? Então, nessa quarta aula, nós vamos falar sobre a ressurreição do Senhor, sobre a ressurreição de Jesus Cristo, amém? Vamos lá para o conteúdo dessa aula, amém? Só um minutinho, que nós vamos para o conteúdo dessa aula. Deixa eu só preparar aqui, amém? O texto onde nós vamos trabalhar sobre escatologia, né? Escatologia, as 70 semanas de Daniel, que nós vamos trabalhar aqui sobre escatologia. Falar sobre as 70 semanas, nós estamos falando aqui sobre as 70 semanas de Daniel, já falamos um pouquinho sobre o rei Ciro, sobre o rei Artaxerxes, onde Deus ali levantou Ciro como rei, como salvador ali de Jerusalém, para edificar o muro de Jerusalém, né? Deus chama Ciro do seu pastor, do seu ungido. Nós já falamos da segunda vinda de Jesus, não é? Que vai vir em 3 períodos, né? Em 2 fases, a fase visível e a fase invisível. Já falamos desses textos aí, das 70 semanas de Daniel. Hoje nós vamos falar sobre ali a ressurreição. Vamos trabalhar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus Cristo, não é? Este é o tema que nós vamos trabalhar hoje, das 70 semanas de Daniel. Um texto, uma matéria muito interessante sobre as 70 semanas de Daniel, amém? E agora nesse próximo estudo, nós vamos falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus, amém? Vamos lá para o conteúdo? Meu irmão, a Bíblia, ela nos fala de 2 ressurreições, como diz Daniel 12, versículo 2. A Bíblia vai falar, deixa eu pegar aqui minha Bíblia, a Bíblia vai falar de 2 ressurreições. Daniel 12, versículo 2. Vamos aqui para o texto. Daniel 12, versículo 2, ele vai dizer assim. Versículo 2. Vai dizer assim, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Amém? Muitos dos que dormem ressuscitarão, um para a ressurreição eterna e outro para a condenação eterna, como diz Daniel 12, versículo 2. Amém? Meus irmãos, a primeira se divide em 3 grupos. O primeiro grupo já aconteceu na ressurreição de Cristo, como diz Mateus 27, 51. Vamos lá em Mateus 27. Mateus 27, 51. Vamos ver ali a primeira ressurreição de Cristo. Mateus 27, 51 ao 50. Mateus 27, 51 ao 53. Deixa eu achar o texto aqui. Mateus 27, 51 ao 53. Vai falar ali da primeira ressurreição. Amém? Que já aconteceu. O texto vai dizer assim. Mateus 27, 51 ao 53 vai dizer assim. Neste instante, o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas.
Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então nós podemos ver aqui que a primeira se divide em 3 grupos, e o primeiro grupo já aconteceu na ressurreição de Cristo, quando Cristo ele morreu, então ali muitos ressuscitaram, não é, como diz Mateus 51, 27, 51 e 53, e também 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, vamos ver aqui o texto de 1 Coríntios 15, deixa eu pegar o texto aqui, 1 Coríntios 15, versículo 23, 1 Coríntios 15, versículo 23. Nós vamos ver aqui sobre a ressurreição que já aconteceu. 1 Coríntios 15, versículo 23. Deixa eu achar aqui, vai dizer assim, 23. Cada um, porém, por sua ordem, Cristo o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, cada um segundo a sua ordem. Primeiro Cristo ressuscitou e depois de Cristo os que são de Cristo na sua vinda. Então nós podemos ver ali que a primeira ressurreição já aconteceu, que foi na ressurreição de Cristo, amém? O segundo grupo ressuscitaram no arrebatamento da igreja. O segundo grupo de ressuscitados vai acontecer no arrebatamento da igreja, amém? Como diz 1 Tessalonicenses, vamos lá para 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, deixa eu só marcar aqui, para mim não perder na leitura da palavra, amém? Vai dizer assim, o segundo grupo ressuscitará no arrebatamento da igreja, como diz 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brando, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Amém? Então nós podemos ver aqui que o segundo grupo ressuscitará no arrebatamento da igreja, conforme segundo 1 Tessalonicenses, e também conforme 1 Coríntios 51 ao 50, 1 Coríntios 15, 51 ao 53, amém? Já o terceiro grupo, ele vai ressuscitar no fim da grande tribulação. Então o terceiro grupo, ele vai ressuscitar no fim da grande tribulação, serão aqueles que não adorarem a besta, de Apocalipse 20, do 4 ao 5. Apocalipse 20, do 4 ao 5. Amém? Vamos ver Apocalipse 20, do 4 ao 5. O texto vai dizer assim, vi também tronos e aos que se assentaram sobre eles, que foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa dos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos, porém, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição.
Então nós podemos ver aqui nessas três ressurreições, o terceiro grupo ele vai ressuscitar no fim da grande tribulação, não é? Serão aqueles que não o adoraram a marca da besta, amém? E esses três grupos compõem a primeira ressurreição. Bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição, meu irmão, entretanto, dar-se-á 1000 anos depois perante o trono branco, não é? Quando os ressuscitados serão julgados e ditatorialmente condenados, como diz Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12, que vai dizer assim, sobre aqueles que vai ser condenados, julgados e condenados, vai dizer assim, olha só o texto. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriu-se o livro, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então nós podemos aqui que a segunda ressurreição, entretanto, dar-se-á 1000 anos depois, perante o trono, o grande trono branco, quando os ressuscitados serão julgados e editorialmente condenados. Amém? O arrebatamento, então, meus irmãos, o arrebatamento, então, dar-se-á desta maneira. A trombeta de Deus tocando, as sepulturas dos cemitérios de todo o mundo se abrindo, os mares, o fogo, as matas darão os seus mortos, os mortos ressuscitados e os vivos transformados, todos juntos voaremos ao encontro do Senhor nos ares. Será um momento, meu irmão, inédito em toda a história da humanidade. Você, meu irmão, em Cristo, prepare-se, vigie e cuide-se. Por quê, meus irmãos? Porque o momento está chegando. Não deixe, meus irmãos, em nome de Jesus, não deixe o diabo te derrubar. Não deixa o diabo te derrubar. Mateus, vamos meditar aqui agora no livro de Mateus. Mateus 25, 13. Primeiro nós vamos ler Mateus 25, versículo 13. Amém? Mateus 25, versículo 13, que vai dizer assim: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Vamos ver aqui o que diz o livro de Mateus 26, no versículo 41. Vamos lá? Vai dizer assim, ó. Vigiai e orai, porque não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, não entrais em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que vigiar para que o Satanás não roube a nossa salvação, a nossa coroa. Marcos 13. Marcos 13. Vamos dar um pulinho ali para Marcos 13. Marcos 13, 33. Marcos 13, 33. Deixa eu pegar aqui o tema, o texto, Marcos 13, 33. Vai dizer assim, ó, vamos lá para o 33. Estai sobre aviso, vigiai e orai, não sabeis quando será o tempo. Vigiai e orai, não sabeis quão será o tempo. Amém? Vamos lá para o 37. 37. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá para o versículo 37. 13, 37. O que vos digo, digo a todos, vigiai. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Amém? Então aqui como Mateus, Marcos vai dizer vigiai, porque não sabei a hora. 1 Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo 12. 1 Coríntios 10,
versículo 12. Vai dizer assim, ó: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então nós temos que vigiar, cuidar para que nós estejamos em pé, que não deixamos Satanás nos derrubar, para que ele não roube a nossa coroa. Então nós temos que vigiar. O momento está chegando, meus irmãos. Maranata, o Senhor vem, breve ele virá. O momento está chegando, a igreja voará ao encontro do Senhor nas nuvens e para sempre estaremos com ele na glória celestial. Meu irmão, Jesus, ele vai vir na grande nuvem. A igreja voará ao encontro do Senhor nas nuvens, nos ares, e para sempre nós estaremos com ele na grande glória celestial. Amém? Agora vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre a grande tribulação. A grande tribulação. Meus irmãos, enquanto isso, começará na terra o período mais negro da história da humanidade, o período da grande tribulação. Quando isso acontecer, a trindade maligna tomará conta deste mundo e governará com vara de ferro. A partir de então, meus irmãos, para comprar e vender será necessário ter o sinal da besta, tanto na testa como na mão, aqui no punho, na mão. Serão dias trabalhosos, de muita angústia, quando o povo judeu sofrerá horrores nesta terra. O povo judeu vai sofrer muitos horrores nesta terra. Além disso, meu irmão, um tributo muito alto estarão pagando pela rejeição que fizeram a Jesus quando aqui na terra esteve. Amém? Ele foi rejeitado pelos judeus, crucificado, morto, e agora a grande tribulação será o grande juízo de Deus sobre todo o mundo, em especial sobre aquele povo judeu que crucificaram o Senhor Jesus. E você pode ver lá isso em Mateus, quando o rei pede para soltar Jesus e o povo fala, não crucificam. Os judeus pediu que soltasse Barrabás no lugar de Jesus. Então o povo judeu crucificou o Senhor. Então eles vão passar por grande juízo de Deus sobre todo mundo, em especial sobre aquele povo. E em Apocalipse 13, encontramos a trindade maligna em ação. Em Apocalipse 13, nós vamos encontrar a trindade maligna em ação. Vamos lá, o texto, Apocalipse 13, esse estudo é assim mesmo, viu, irmão? Texto, bastante livro, bastante Bíblia, tá bom? Tem que ler os textos, tá bom? Não é da minha cabeça, isso aqui é da Bíblia. Amém? Apocalipse 13, nós vamos ver ali a trindade maligna em ação. Vai dizer assim, ó. Apocalipse 13, a besta que subiu do mar. Vai dizer assim, ó. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres tinha 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfema. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como os de ursos e a boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão que deu a besta a sua autoridade, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfemas, e foi-lhe dado também autoridade para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e vencê-los, e foi-lhe dado o poder sobre toda tribo, língua e nação, e todos os que habitam sobre a terra a adoraram, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém deve ir para o cativeiro,
para o cativeiro irá. Se alguém deve ser morto à espada, necessário que a espada seja morto. Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. Então aqui nós podemos ver aqui o encontro da trindade maligna satânica, aonde ele vai ter poder para falar, para curar, não é, para fazer milagres, e vai corromper até ali as pessoas daquele tempo. A Bíblia diz que João, meus irmãos, viu a besta que saiu do mar, e este mar aqui fala das nações, superdotada em conhecimento, em administração e totalmente experimentado em todas as áreas. Então, esse mar aqui é as nações que o anticristo vai reinar, ser sobredotado, né? Experimentado em todas as áreas. E este homem, meu irmão, terá uma inteligência incalculável. Entretanto, veja que a aparência esta era muito estranha. A aparência dela era muito estranha. João viu semelhante nela de leopardo, de urso e de leão, o que prova que este homem será forte como estes animais, com a força, a coragem e a destreza do leopardo, do urso e do leão. Enfim, será muito forte. A besta tinha 7 cabeças, não é? E 10 chifres. Os chifres falam de poder e o número de 7 fala da perfeição. Portanto, o anticristo tentará imitar a Deus na perfeição e na inteligência, embora não conseguindo. Esta besta tinha 10 chifres, o que prova que 10 nações estarão ajudando o anticristo a comandar o mundo. 10 grandes nações de 10 potências, ao se observar que esta besta era tremenda, poderosíssima. Mais adiante, neste mesmo capítulo, meus irmãos, nós encontramos uma outra besta de parte menor, com 2 chifres e com aparência de cordeiro. Amém? Com aparência de cordeiro. Se chifres falam de poder, esta besta também terá poder em escala menor. É claro, em escala menor. A aparência de cordeiro está falando de mansidão. Isto leva para o lado religioso, para o lado espiritual. Nisto vemos que Satanás, astuto como é, sabe que a política não pode estar divorciada da religião, não é? Pois o homem pode, por natureza, meu irmão, é um ser místico, religioso, e Satanás explorará este lado, levantando um falso profeta que ensinará uma falsa religião, levando o mundo a adorar a besta maior. Amém? Ambas as bestas farão maravilhas espantosas em toda a face da terra, como diz 2 Tessalonicenses 2, do 2 a 11. Toda a terra se maravilhar e se espantará, inclusive todos adorarão a besta, não é? A besta maior. O dragão que vemos aqui no capítulo 13 é o próprio Satanás, e as duas bestas aqui são o anticristo e o falso profeta. A maior com seu poder político e econômico, e a menor é o falso profeta comandando a falsa religião. Os dias serão tão tremendos que Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, 22. Mas por causa dos escolhidos, em especial os judeus, serão ali abreviados aqueles dias. Serão dias tenebrosos. O Espírito Santo como assistente aqui não estará mais. É claro que, como Deus, ele estará, porque é onipresente e está em toda a parte, mas a nível pessoal, como Paracletos, não, pois terá subido com a igreja para a glória celestial. E após o arrebatamento da igreja, a Bíblia será como um jornal qualquer. O tempo da graça terminará e a porá da salvação, a graça se fechará. A porta da salvação, a graça se fechará. O que acontecerá com você, meu amado irmão, se não subires com Cristo no arrebatamento da igreja? O que será que acontecerá com aquele que não subir no arrebatamento da igreja?
Cuidado, meus irmãos, vigia, para que não tenha que enfrentar o anticristo naqueles dias. Amém? Que nós viemos vigiar, para que nós não possamos enfrentar o anticristo naqueles dias. Amém? Aqui termina a nossa quarta aula. Na quinta aula nós vamos falar sobre a chegada da igreja no céu. A quinta aula, a chegada da igreja no céu. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço. Até a quinta aula em nome de Jesus. Amém?